Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigin, do portal imperiumfortuna.com e Atos Negros. E hoje eu tava pensando, num assunto que foi levantado no final de semana, agora em fevereiro, lá no chat da Imperium, onde alguém citou vibração. E eu falei, nossa, vibração era algo que eu falava desde a época de 10 anos atrás. E ainda assim esse assunto dá bastante pano pra manga, porque vibração é uma coisa que tudo no universo, vamos botar assim, eu não posso falar com certeza porque eu não conheço o universo todo, mas pelo menos no meu universo, tudo que eu conheço vibra em alguma frequência diferente. Então eu pensei, cara, até que é um assunto interessante pra falar. Só que como eu posso falar desse assunto sem parecer um hindu maluco ou alguma coisa do tipo? Porque a galera da Índia e etc., eles falam bastante dessa questão de vibração. E eu já ouvi várias palestras sobre isso. E isso se tornou chato pra cacete, porque eles gostam muito de falar e bem devagar. Nada contra quem curte, mas eu sou um pouquinho mais acelerado. Então eu fui dar uma procurada e encontrei também algumas palestras, alguns livros e algum material sobre hermetismo. E eles também falam, da vibração em si. E aí eu pensei, bom, e onde é que a gente pode aplicar isso de uma forma não tão avançada como o ocultista, mas que vai fazer com que a galera pare e pense, nossa, olha só, vibração. Bom, e aí a gente entrou na questão da música, saca? E como é que isso funcionaria? Bom, teoricamente, todas as pessoas, tendo a sua própria vibração, elas procuram ou são influenciadas por esse tipo de vibração. Quando a gente fala de música, a gente já logo vem na nossa cabeça o que a gente gosta, o que a gente odeia, e uma pessoa que gosta de algo que a gente com certeza odeia. Eu, como um bom carioca, saca, eu gosto bastante de música clássica, nada a ver, não sou europeu. Eu gosto muito de rock, sacou? Eu gosto de música sertaneja, da antiga, gosto de algumas das novas, gosto de Backstreet Boys, uma coisa que todo mundo acha estranho. Mas eu já fui jovem. E quando eu era jovem eu gostava desse tipo de vibração, desse tipo de música. Hoje em dia eu ouço mais por saudosismo, mas eu não ouviria um CD inteiro como eu fazia quando eu era garoto. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma praga chamada funk. Certo? Não o funk clássico e tal. Estamos falando do funk carioca, que depois ainda teve um filho chamado funk paulista, que consegue ser tão ruim quanto, eu acho, pior. E aí você pensa, tá, então quer dizer que o funk tem uma vibração, o rock tem uma vibração, e todo mundo quando pensa música clássica, música erudita, já logo pensa, isso tem vibração. Pois é. A música é uma das formas mais fáceis que a gente tem de encontrar vibração em alguma coisa. Infelizmente, a nossa música ficou tão banalizada e tão mal feita que às vezes a gente fala, não, cara, isso nem é música, isso é barulho. Mas barulho é uma vibração, certo? Eu acredito que todo mundo aqui sabe como funciona, a música, como funcionam os sons. Tipo, por exemplo, essa buzina que veio lá de longe pra cá. São ondas, sacou? Que por causa do ar elas conseguem se movimentar e fazer esse barulho. E o funk é mais ou menos que nem o barulho dessa buzina, só que pior, saca? E quando você pensa numa música clássica da vida, você fala, mas não tem nada a ver com uma buzina. Exatamente porque os caras escolheram e encontraram uma vibração agradável, certo? E sutil, que não incomoda principalmente a natureza. Como assim não incomoda a natureza? Bom, vai pro meio de uma floresta. E aí você pega e liga um rádio com funk no último volume. Cara, você vai ver tudo que é bicho correndo, você vai ver até a árvore secando se bobear, os rios vão apodrecer a água, se pá até cair um meteoro porque Deus ficou puto contigo pelo que tu fez. Mas se você coloca, por exemplo, uma música clássica, suave, porque a gente tem alguns que são bem porrada também e não são tão boas. Uma bem suave, pra tocar. Você vai reparar que alguns, não todos, porque tem alguns animais que têm o ouvido absurdamente sensível. Primeiro que tu não vai botar no último volume, saca? Porque você entende que aquele tipo de música não é para ser ouvida dessa forma. Mas você vai reparar que, com o tempo, os próprios animais que têm até ouvidos sensíveis, eles vão aceitar aquele som
e vão continuar permanecendo ao redor daquele rádio, vamos botar assim, ou caso você esteja tocando um violino, um violão, alguma coisa assim, você vai reparar que eles vão permanecer lá harmoniosamente, tranquilamente, como se aquilo fizesse parte da natureza. Mas se você pega um funkeiro e deixa ele lá cantando, vai por mim, em momento algum passarinho vai vir estilo Disney e pousar do lado dele, sacou? Porque a vibração daquele som é muito agressiva. Eu não posso dizer que ela é ruim com toda certeza absoluta, primeiro porque senão vai vir uma porrada de gente aqui falar não, porque isso daí é expressão cultural da favela. E não deixa de ser. Eu acho ruim, por quê? Porque eu tenho um parâmetro. Eu ouvi muita música a minha vida inteira. E conheci muitas pessoas que também tiveram essa oportunidade de poder ouvir música a vida inteira. Então, como eu conheço muita música, eu sei o que é bom e o que é ruim. Porém, pensa comigo. Nesses últimos dias, eu tenho dado aula numa favela próximo da minha casa. E eu vejo crianças, 4, 5 anos, etc., que nasceram na favela, mal saíram da favela, quando sai é muito raro, e elas convivem naquele ambiente onde toca funk o dia inteiro, parceiro. É o dia todo. No melhor do melhor dos casos, toca um pagodinho muito do ruim. Então o parâmetro dessas pessoas... Desculpa. O parâmetro dessas pessoas não é o mesmo parâmetro que eu, saca? Então, por exemplo, para um garoto um pouquinho mais velho, ele vai achar que aqueles funks das antigas, tipo MC Marcinho, essas coisas, aquilo é um funk clássico. E o que eles têm hoje em dia já é um funk mais sexualizado e etc. Então ele pode até dizer que ele é das antigas e o funk antigo era melhor. Entenderam? A gente acha ruim porque a gente conhece mais coisa do que ele. Ele acha que aquilo ali é bom e pronto. Porque ele só conhece, né, não muita coisa. E essa agressividade que tem no funk, e eu tô usando o funk como exemplo, mas vocês já devem ter pensado em algumas coisas mais pesadas. Tipo um black metal, um death metal e algumas músicas que elas não têm uma porrada tão forte, né, nas suas batidas, porém elas têm uma cadência que faz com que você sinta que ela é agressiva e às vezes a letra. Mas a letra a gente vai ignorar porque aí é questão de, né, a pessoa levar ou não aquilo em conta. Então o que acontece? Aquela vibração que atrai a pessoa reflete a própria vibração da pessoa. Como assim? Uma pessoa zen, calma, é muito difícil, não vou dizer que é obrigatório, mas é muito difícil ela se sentir bem ouvindo esse tipo de música. Eu, durante boa parte da minha vida, fui bem rockerão, mas eu nunca gostei de rock muito pesado. Black metal, death metal, gutural o tempo todo. Nunca curti, saca? Por quê? Aquilo simplesmente não me agradava. Eu tentava ouvir, eu tive namoradas, amigos que ouviam esse tipo de coisa, me levavam pra show, só que aquele ritmo nunca me agradou. Eu nunca fui um cara muito agressivo. Já fui porradeiro, já fiz merda pra caralho, mas eu nunca fui um cara tão revoltado, tão agressivo. Eu posso dizer que a minha vibração nunca foi tão pesada quanto aquelas músicas. E eu era mais de tipo, quando eu não tava ali junto do meu meio roqueiro, em casa eu ouvia sertanejo com a minha mãe. Eu ouvia música clássica enquanto tava lendo ou escrevendo, sacou? Quando eu era jovem, como vocês já sabem, eu tava dançando Backstreet Boys, saca? Então, a minha vibração era diferente. Obviamente, normalmente, quando você tá num meio, esse meio vai acabar alterando a sua vibração. E isso é comum. Ou seja, se você tá andando com pagodeiros, a chance de você acabar se tornando pagodeiro em algum momento é grande. É porque você ouviu demais a música? Não. Aquela vibração te influenciou. A vibração daquelas pessoas que estavam com você podem vir a te influenciar. Ah, não, mas eu tô há anos ouvindo pagode e nunca curti pagode. Você não foi influenciado, saca? Mas isso pode acontecer. E uma coisa que é importante e interessante, que eu até vi numa palestra agora há pouco, a moça lá falando, depois eu vou lembrar o nome dela, que a palestra dela é ótima. Ela citou que uma pessoa ela pode gostar muito, mas muito de música pesada e dizer que não. A vibração dela é uma vibração tranquila, etc. E ela cita que pode acontecer uma determinada coisa interessante.
aquela pessoa ela está controlando o seu comportamento, porém mantendo aquela vibração. Em um momento, um determinado momento, que ela tiver que ir para o homem primal, que é inclusive uma coisa que, se não me engano, Papus fala bastante, né, que é o homem instintivo. Quando ele chegasse nesse ponto do homem instintivo, ela se comportaria como aquela vibração daquele tipo de música que ela ouve. Por quê? Porque o corpo espiritual dela, na verdade, vai correr atrás daquela vibração que é a qual ela se sente melhor. Então, sim, eu conheço várias pessoas que, por exemplo, ouvem música evangélica o dia inteiro com a família, mas escondidas elas gostam mesmo de um death metal, sacou? E o que rola? Quando essa pessoa tá muito puta, muito revoltada, alguma coisa do tipo, às vezes até muito apaixonada, ela corre pra ouvir aquilo e se comporta daquela forma. E isso seria porque influência da música? Sim, mas não por causa da letra ou por causa da batida, mas a forma que aquela música vibra influencia a pessoa e a pessoa acaba entrando naquele ritmo. Ela citou, se não me engano, Platão, que falou um pouco disso, que deixa bem claro que se você quiser saber como uma sociedade funciona, se comporta, você vê que tipo de música os governantes entregam pra ela. Isso é até interessante. Quando eu olhei, caramba, cara, que merda. Logo no Rio de Janeiro, porra, é pagode e funk. E vai pra Groenlândia, né? Todo mundo lá deve querer se matar, porque lá nego só ouve death metal. Mas se você parar pra pensar, o ritmo que comanda uma determinada área, vocês vão perceber que é parecido mais ou menos com o comportamento geral das pessoas ali. Então, se você realmente está no lugar onde a vibração das músicas mais tocadas é pesada, você consegue perceber que naquele meio é tudo um pouco mais pesado. E eu digo isso não no nível de cidade, estado ou país, mas em pequenos lugares. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um lugar chamado Garage, que é um point de rock. Em alguns lugares dele só tocava música pesada, só porrada. E cara, tu sente que a energia daquele lugar é uma energia pesada e que te dá vontade de fazer coisas pesadas. Porque só tocava, porra, death metal, black metal, a porra toda lá. E aí você se sentia dessa forma. Quando tu saía de lá, tu voltava ao normal, sacou? Só que aquela música alta, repetindo o tempo todo, fazia com que você sentisse isso. E é uma coisa que acontece também nas próprias igrejas, né? Quando eles ficam botando aquelas músicas no culto altíssima para que as pessoas só consigam vibrar daquela forma, assim como os hindus com seus mantras, etc. Toda essa vibração que tem ao seu redor vai te influenciar. E você vai procurar por aquele tipo de vibração em algum momento, certo? Então o que rola? Existem milhões de exercícios para que você deixe a sua vibração mais sutil possível. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas tentem perceber ao redor de vocês o que vocês gostam e qual é o tipo de vibração que essas coisas exalam, emanam, vamos botar assim. E aí vocês comentem aí se vocês acreditam que eu tô errado, se eu tô certo, a culpa é do Hermes, ou sei lá, a culpa são de alguns brahmanas da vida aí. Mas pensem nisso daí e vê o que a gente pode fazer depois. Então, galera, para não ficar muito longo, por hoje é só. Até a próxima. Não esqueçam de visitar o nosso portal, imperiumfortuna.com. Lá a gente tem o link para Atos Negros, a gente tem todos os outros podcasts também lá no menu. A gente tem Instagram e todos esses lances aí de rede social que vocês já conhecem. Então, por hoje é só, galera. Hasta!